E uma mulher foi encontrada morta hoje na região do Barreiro, em BH. Segundo a Polícia Militar, o corpo dessa mulher, que tinha aproximadamente 20 anos, foi encontrado com sinais de violência e também com as roupas, elas estavam queimadas, isso tudo em uma linha férrea. O autor teria tentado atear fogo no corpo da mulher. A polícia acredita, inclusive, que a motivação do crime teria sido, claro, feminicídio, mas ainda não há informações sobre suspeitos. Mesmo assim, essa é uma onda também, né? A gente tem falado aí diariamente sobre o problema dos feminicídios, homens que às vezes se acham aí proprietários das mulheres, né? E aí acabam cometendo esse tipo de crime que vem sido combatido e muito pela polícia. Gente, e o ex-prefeito de Ipatinga, no Vale do Aço, Chico Ferramenta, vai ter que devolver mais de 60 mil reais aos cofres públicos. Imagina se essa moda pega, hein? Segundo o Tribunal de Contas do Estado, houve divergência em um convênio firmado com o Estado para a construção de obras em vias públicas. E aí, por isso, ele teria então que fazer esse acerto, devolver aí aos cofres da cidade mais de 60 mil reais. A gente vai lembrar, eu pelo menos lembro, não sei se você se lembra, da confusão que foi em Ipatinga, na época, né, do Chico Ferramenta, também dos opositores. Ipatinga teve uma troca realmente muito grande de prefeitos, muitos problemas aí relacionados a eleições, outros problemas também que acabaram causando cassações de prefeitos. Então, mais um problema que agora me parece uma solução, né? Quem sabe aí um ex-prefeito devolvendo dinheiro, e dinheiro muito bem-vindo aos cofres públicos da cidade. O desaparecimento de um idoso de 90 anos deixou parentes e amigos preocupados em Unai, no noroeste do estado. Um dia depois, ele foi encontrado em uma mata fechada. Quem tem os detalhes é o Erivelton Rodrigues. Uma mata às margens da BR-251. Foi aqui que o senhor Benjamin, de 90 anos, foi encontrado. O idoso, que tem o hábito de fazer um passeio pela manhã, resolveu procurar raízes e plantas que ele costuma usar para fazer garrafadas. A família estranhou o fato do senhor Benjamin não voltar para o almoço. A família ficou preocupada, começou a ir atrás, né, procurar e não encontrava. A partir daí, os familiares avisaram a polícia e os bombeiros. Os parentes e amigos começaram a fazer buscas pela cidade. Sem saber o rumo de onde ele estava, era difícil encontrá-lo. Mas uma postagem feita em um aplicativo de mensagens à procura do idoso começou a mudar o rumo da história. Josiane foi quem viu a mensagem e se lembrou que o havia visto. Na hora, assim, eu vi a publicação, mas eu fiquei incomodada, mas não tive a percepção não lembrei que eu tinha visto esse senhor passando na BR aqui de frente à loja. A empresária ligou para o genro do idoso. Mediante essa informação, nós concentramos as nossas buscas nessa localidade. A mata aqui, conforme vocês podem ver, é bastante extensa, grande, de difícil acesso. Ao chegarem próximo à mata, eles encontraram o senhor André, que capinava um lote vizinho. Ao ser questionado se ele tinha visto o idoso, a notícia não era animadora. Não apareceu que não. Que eu visse, não. Mas mesmo sem saber, o senhor André havia ajudado. É que o grupo só parou no local porque o avistou trabalhando. Naquele momento, Zen, o genro do idoso, teve uma grande surpresa. O genro do seu Benjamin estava em uma ligação aqui ao lado da área de mato, quando o idoso escutou a voz dele. Ele começou a chamar pelo genro. O genro tentou se aproximar aqui nessa área de mato, onde há um buraco com uma certa quantidade de água. Ao perceber que não era possível ir até lá, eles deram a volta e entraram em um outro trecho da mata. Nesse momento a emoção foi tremenda, eu fiquei sem palavras. E eu gritei, seu Benjamin, e ele, Zen, Zen. O local é de difícil acesso e foi preciso abrir caminho. Após andarem alguns metros, o senhor Benjamin foi encontrado. Ele estava agarrado em uma árvore e praticamente sem forças. Ele abriu a boca, fez aquele semblante de alegria, o brilho nos olhos e falando, eu estava tentando chegar na rodovia. O senhor Benjamin ficou por volta de 29h30 dentro dessa mata perdido. Ele já não conseguia mais. Se não fosse um senhor forte, igual ele é, ele não resistia. Esta foto foi tirada assim que ele foi achado. O senhor Benjamin foi socorrido pelos bombeiros e levados para o pronto-socorro municipal. Ele estava desidratado. Cheio de carrapato, aqueles grandes de capivara, né, típicas de local onde tem água.
e também daqueles pequenininhos. O idoso contou aos parentes que havia caído em uma vala e que depois não conseguia achar o caminho de volta. Os médicos disseram que, considerando que o seu Benjamin já tinha quase 30 horas dentro da mata, e nós localizamos ele aqui por volta das 16h30, se ele ficasse mais 2 horas aqui, possivelmente não teria mais salvação. Já em casa, seu Benjamin vai voltando à rotina. Mas agora é cansado, né? Aquele cansaço onde machucou, está recuperando, mas aquele abalo no corpo, né? Para todos que participaram da missão de achá-lo, a desconfiança de que o desfecho dessa história seja parte de um milagre. Comemorando e agradecendo a Deus. Foi um milagre que Deus fez na vida dele e na vida nossa. Isso poderia ter, sim, se tornado uma coisa bem triste, bem trágico, mas graças a Deus, né, a gente conseguiu achar. É uma notícia positiva aí, esse senhor de 90 anos. Então foi um grande susto, mas acabou sendo encontrado. Que boa notícia. A gente vai para um rápido intervalo e volta na sequência com a reta final do Brasil Urgente Minas. É daqui a pouquinho. Pois é, estamos de volta com o Brasil Urgente Minas e o governador Romeu Zema fala nesse momento, ele está em Barão de Cocais. Vamos ouvir o que o governador está falando. O meu governo vai entrar em ação para que ninguém se sinta prejudicado. Então o governo está ao lado de Barão de Cocais, está ao lado aqui da população em qualquer situação. Vim deixar o prefeito ciente disso, de que ele pode contar conosco, que nós estamos juntos aqui para que ninguém seja afetado de forma negativa, além dessa questão de estar mudando de moradia, está tendo de se deslocar e deixar o seu lar para trás. Prefeito. Oi, Abete. Nós ouvimos aí uma palavra rápida do governador Romeu Zema. A nossa equipe de reportagem com o Igor Calian, com o Tamer Pimentel, continuam no local e, claro, vão atualizar aí durante a nossa programação todos os detalhes aí dessa coletiva. A gente viu que tem outras pessoas. Vamos ver aí se sai alguma coisa, se sai alguma definição para os moradores da cidade que passam por uma situação tão complicada. Então, daqui a pouco, se a gente tiver mais alguma coisa relevante, a gente traz o governador com os detalhes aí dessa coletiva. Ele que visita hoje a cidade de Barão de Cocais, na região central do estado, sobrevoou para entender mais ou menos como é que está essa questão do talude da cava da mina Gongo Soco e também da possibilidade, né, do rompimento da barragem sul superior da mina. Bom, e falando, né, nessa questão aí de mineração, de acidente, enfim, um corpo foi encontrado em meio à lama de rejeitos no córrego do Feijão, em Brumadinho, né? Teve aquele acidente no dia 25 de janeiro e aí depois de 130 dias o Corpo de Bombeiros acabou encontrando. Essa vítima, inclusive, foi encontrada no terminal de carga ferroviário 3 e apesar de bem conservado o corpo, não foi fácil a identificação no Instituto Médico Legal. O Diogo Ramalho tem os detalhes. Segundo este médico legista, o corpo chegou ao IML da Gameleira às 7 horas da noite de ontem e não estava completo. Após 3 procedimentos, a vítima foi identificada às 11 horas da noite. Esse corpo, ele não era completo, faltava ali uma parte do membro inferior direito e havia uma tatuagem que chamou atenção no ombro. Essa tatuagem, todavia, não serviu para a identificação, tendo em vista que nós não conseguimos obter imagens prévias para poder fazer a comparação. Também não foi possível a coleta de impressão digital, foi tentada a coleta através de uma técnica chamada necropapiloscopia, todavia também não se obteve sucesso. Então, a diretoria do ML, após a tentativa de papiloscopia, frustra. Em relação à tatuagem, também não era possível. Passou-se, então, à odontologia legal, que é a comparação da arcada dentária do cadáver com o material radiográfico odontológico obtido previamente pelo Instituto Médico Legal. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil acreditam que o corpo ter permanecido conservado após pouco mais de 4 meses da tragédia se deu provavelmente pela umidade e pelo tipo de material em que ele estava cercado. O que propicia o desenvolvimento de um processo chamado de saponificação, que é um processo que
conserva o corpo por um período além do que se esperava. E a gente percebeu, empiricamente, que aqueles corpos que estão sendo localizados em locais onde a quantidade de rejeito, existe um minério de ferro mais concentrado, eles têm promovido uma conservação mais adequada dos corpos. Esse corpo, por exemplo, que ele foi encontrado numa localidade onde antes existiu uma pilha de minério já beneficiada justamente para embarque nas locomotivas. Foi numa região que se chama TCF3, que é o Terminal de Cargas Ferroviárias. Era o local onde aquele minério era passado para dentro dos vagões. O nome da vítima não foi divulgado, apenas que se tratava de um trabalhador terceirizado pela Vale da empresa Reframax. A família já foi comunicada. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 3 das 24 pessoas que ainda estão desaparecidas podem estar na mesma região onde foi encontrado este último corpo. Pelo nível de detalhamento, hoje nós já temos um perfil de cada uma dessas 24 pessoas que permanecem desaparecidas, contando com elementos desde quais eram os locais que elas costumavam frequentar, qual que era a rotina dela durante aquela localidade ali da Vale, qual que eram as roupas que elas estavam usando, se existiam sinais pessoais, se elas estavam usando anéis, tudo isso para agilizar o processo de localização dessas pessoas. Segundo o Instituto Médico Legal, há 162 segmentos corpóreos em análise. As buscas em Brumadinho continuam e, de acordo com o tenente do Corpo de Bombeiros, sem previsão para terminar. Com a vítima localizada e identificada ontem, o índice de localização passa dos 90%. É um índice que agora ele atinge o patamar de 91%, e isso em níveis mundiais é um índice realmente impressionante, mesmo considerando tragédias até menores, para que as pessoas elas tenham uma ideia. Quando a gente teve a tragédia do World Trade Center, que era um volume de escombros que correspondia a 10% do volume de rejeito que a gente está trabalhando, e numa área que equivale a 1/4 da área que a gente está trabalhando, eles conseguiram atingir somente 60% de localização dessas pessoas. Esse é o ponto que eu quero chamar a atenção. Eu sei que é chover no molhado, mas, gente, 24 corpos faltam para serem reconhecidos, identificados. Então, fica aqui, claro, meus parabéns ao Corpo de Bombeiros, à Polícia Civil, que vem fazendo essas identificações. Um trabalho excelente, realmente muito bom, já que a gente teve toda essa tragédia. Pelo menos uma notícia positiva, que é a identificação dos corpos, para que os parentes tenham pelo menos a possibilidade de enterrar essas pessoas de uma maneira digna. Olha, e a barragem de Vargem Grande da Vale é uma boa notícia. Localizada em Nova Lima, aqui na região metropolitana, tem um nível de risco de rompimento reduzido de 2/1. Em fevereiro deste ano, a mineradora acionou o nível 2 de emergência e retirou 51 pessoas das casas que ficam na zona de autossalvamento. Aí a mudança no status foi possível após a realização de medidas como o rebaixamento do nível de água do reservatório e a limpeza dos canais de drenagem da estrutura. Com a diminuição do risco, uma reunião vai ser marcada com a Defesa Civil e os moradores para a avaliação do retorno para as casas. Além disso, a BR-356, que estava operando com o sistema de pare e siga entre os quilômetros 37 e 40, terá o fluxo totalmente liberado. Portanto, uma notícia positiva, que essas pessoas retornem para as casas, que retornem à normalidade com esse trabalho aí que foi feito nessa barragem. Um homem, gente, foi assassinado com aproximadamente 40 tiros em frente a uma igreja na manhã de hoje em Sarzedo, na Grande BH. 3 suspeitos em um carro roubado abordaram a vítima e realizaram os disparos. Eles fugiram e abandonaram o veículo a 400 metros do local. A vítima já havia sido vítima de tentativa de homicídio há 2 meses e tinha passagem por tráfico de drogas, homicídio, sequestro e cárcere privado. Tudo indica, então, uma situação aí de acerto de contas, entre os próprios bandidos, mas, claro, a polícia tem que identificar e tem que prender aí os responsáveis por essa execução. 40 tiros em frente a uma igreja, realmente parece que ninguém está nem aí, para o que vai acontecer, para deixar algum tipo de pista, deixar os carros lá. Então, a gente conta com o trabalho de inteligência da polícia para que esses homens sejam presos, sejam retirados de circulação, para que, claro, não executem outros inimigos em ações como essa que a gente noticiou agora. E olha só,
uma última notícia, né, para avisar você que começou nesta semana o Bazar Solidário no Ponteio Lar Shopping. Esse bazar é organizado pela Associação Paulo de Tarso. É uma instituição filantrópica, né, que é referência no atendimento a pacientes em reabilitação e geriatria, em fase de cuidados paliativos, além de crianças com necessidades especiais e portadoras de síndromes raras. Atende aí milhares de pessoas carentes. O evento, então, para você que se interessou, quer participar do bazar, segue até o dia 9 de junho. Portanto, ainda tem um prazo aí nessa semana para você conferir o bazar, ajudar de alguma forma a essa instituição Paulo de Tarso. A gente já mostrou aqui no Brasil Urgente Minas várias vezes os projetos legais, né, dessa instituição. Portanto, se você puder e quiser, que vá lá e ajude a Band Minas aí em parceria também, ajudando aí nesse evento. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. O Brasil Urgente Minas desta quarta-feira. Claro, amanhã a gente volta, né, com os donos da bola, com o Brasil Urgente, com o Everton Guimarães, trazendo todos os detalhes. E daqui a pouco, às 6:50, o Jornal Band Minas. Um grande abraço e até amanhã.